Essa curadoria a gente começa dando parabéns às notas de R$200 que fizeram 2 aninhos. Olha, das 450 milhões de notas que foram impressas em 2020, só 108 milhões estão em uso. De lá pra cá, ela vale R$161, considerando que a inflação comeu 19,6% dela. Desde que ela foi criada, ela foi muito criticada, não sabe por quê? Ela facilita a famosa lavagem de dinheiro. Ela facilita porque diminui o tamanho dos maços de dinheiro físico, deixa mais leve a maleta. Dinheiro físico, sabe? Que o Bolsonaro usa pra comprar casa. Bom dia, boa tarde ou boa noite e bem-vindos a mais uma curadoria meio maravilhosa. Eu sou Bruna Bufara e vamos lá, vai, se inscreve aqui no canal Meio. Você ainda não conhece o Meio? O Meio é também uma newsletter que chega no seu e-mail de manhã para te informar de tudo que há de mais importante no dia. Assina o Meio, vai, é de graça. A onda de calor que atingiu a Europa esse ano matou milhares de pessoas. O pico de temperatura foi em Portugal, na cidade de Pinhão, que no dia 14 de julho registrou 47 graus Celsius. Tanto Portugal quanto a Espanha, que também sofreu com o calor em julho, registram o calor como forma de morte direta. Isso ajuda na criação de estatística. A Espanha registrou 1.682 mortes. Portugal registrou mais de 1.000. Milhares. O sofrimento pelo calor foi pela Europa toda. E isso já foi papo de outra curadoria, em que falamos sobre a temperatura no Reino Unido e como isso estava atrapalhando os aeroportos. Na Holanda, algumas pontes tiveram de ser refrescadas com água para continuar funcionando. Esses desastres, esses incêndios foram reportados, as mortes também. Agora, faz mais de uma semana que o Paquistão está embaixo d'água. 1/3 do país está submerso num alagamento histórico. Mais de 33 milhões de pessoas teriam sido afetadas pela água. Quase porque aqui no Brasil esse número também é familiar, né? O mesmo número de pessoas afetadas pela fome, 33 milhões. Enfim, mais de 1.000 pessoas morreram com as chuvas de monções. E as monções, que são chuvas torrenciais que acontecem pela mudança de direção dos ventos, ficam mais fortes quando se somam ao fenômeno Laninha. Vilas destruídas, milhões de casas destruídas. O governo do Paquistão estimou 10 bilhões de dólares para conseguir reconstruir as cidades. Além do que, metade da produção de algodão, arroz, frutas e vegetais foram embora com a água. O Reino Unido ofereceu sua simpatia e solidariedade ao Paquistão, o que não ajuda a reconstruir nada. Mas enfim. Além das monções, o Paquistão também está sujeito aos efeitos do Laninha, como eu falei ali. Tá, mas o que é Laninha? E é que, assim, eu adoro quando a gente tem que voltar para assuntos e conceitos da 5ª série para explicar alguma coisa. Voltando. Sim, professora! O Laninha resfria as temperaturas da superfície do oceano e causa seca em algumas áreas do mundo, como no Chifre da África. A Organização Meteorológica Mundial, que é da ONU, já alertou esse ano também que deve ser ano de Laninha. E se isso se confirmar, é a primeira vez num século em que 3 anos seguidos são impactados pelo Laninha, sem ser intercalado com o El Niño. As mudanças climáticas podem causar uma destruição imensa no Paquistão. Não só porque as monções se intensificam com mais calor e evaporação da água, causando chuvas cada vez mais fortes. De novo, explicando a la 5ª série, porque a gente esquece. O país também possui geleiras que estão derretendo conforme a temperatura global sobe. Essas geleiras já criaram mais de 3.000 rios. Surreal. Desses, 33 correm o risco de inundações. Então, esse país, o Paquistão, trabalha junto com a ONU instalando sistemas e infraestruturas protetivas. Tudo isso por causa desses rios inundarem, do dano chegar. Agora, esse monólogo todo falando sobre o desastre do Paquistão é para chegar aonde? É para falar o quê? Que quem sofre com as mudanças climáticas é quem menos tem a famosa pegada de carbono. O Paquistão é um país que produz menos de 1% de dióxido de carbono, mas está sofrendo como se fosse o principal causador. Mas existe uma meritocracia do poluidor global? Infelizmente não. O que os Estados Unidos polui, o mundo vai colher, na forma da mudança climática. Esse gráfico aqui, que o New York Times elaborou com os dados do Global Carbon Project, mostra muito bem essa desigualdade. 23 países desenvolvidos são responsáveis por metade da emissão histórica de dióxido de carbono, na história do mundo todo. Do outro lado, a gente só tem 150 países. E o Paquistão ali, ó, pequenininho, quase não dá pra ver.
Mas isso não é novidade. Há uma década, as economias mais ricas garantiram que iriam mobilizar 100 bilhões de dólares anuais para ajudar países mais pobres com mudanças climáticas, causadas por eles. Né? Super aconteceu, né? O mais perto do objetivo que chegaram foi em 2019, com 80 bilhões em ajuda para esses países em desenvolvimento. Mas quem financiou isso? Quem financiou? Como chegar no valor justo por país? O que é justiça nesse caso? A emissão de CO2 per capita? O cálculo realizado pelo World Resources Institute leva em conta a riqueza do país, emissões passadas ou população. Por essa lógica, os Estados Unidos teriam que arcar com 40 a 47% desses 100 bilhões. Eles arcaram com 7,6 bilhões de 2016 a 2018 em cada ano. O valor de 80 bilhões dependeu de outros países darem mais do que o justo. No caso, o Japão e a França. Mas o que eu vou falar agora, nos ouvidos de alguns, talvez seja um crime. Então, se prepara. Não é dinheiro que vai salvar o mundo das mudanças climáticas. Pausa pro surto. Eu tô indignado! Eu tô indignado! Não é. As economias dos países desenvolvidos ainda compram créditos de carbono e repassam para outros países o custo ambiental. E aqui é bem entre aspas, porque não é que repassam de fato as emissões para aquele país e, consequentemente, aquele país terá mais ou só ele terá dano ambiental. É exatamente isso que a gente está tratando aqui. Não há dano ambiental exclusivo ao país emissor, há um dano global sofrido coletivamente. Esse dano resulta em mortes, em chuvas, em secas, em escassez de produção alimentícia e em inflação dos alimentos. Todos esses efeitos muito bacanas. Aí a gente vem aqui para o Brasil, em que nos primeiros dias de setembro, a Amazônia registrou metade dos focos de incêndio que teve no mês todo em 2021. Nos primeiros dias do mês. A imagem de satélite mostra a mancha enorme de monóxido de carbono ali. Agosto, mês passado, foi o mês com mais queimadas em 12 anos. E o pior do governo Bolsonaro. Mas e aí? Nessas eleições, o seu candidato tem uma pauta ambiental? Porque dá um sentimento de vamos morrer falar sobre isso, né? Dá uma angústia. Tanto dá que crianças sentem eco-ansiedade. É o medo crônico das mudanças climáticas. Um estudo de 2021 com 10 mil adolescentes e adultos de 16 a 25 anos mostrou que 56% deles acham que a humanidade está condenada. 75% acham o futuro assustador. Talvez Timothée Chalamet também sinta essa ansiedade. Isso porque, na entrevista sobre seu mais novo filme no Festival de Veneza, o ator simplesmente mandou um I think it's tough to be alive now. I think societal collapse is in the air. It smells like it. Societal collapse is in the air. Caramba, Timothée, tá tudo bem aí? Olha, queria dizer que realmente o mundo talvez esteja indo ao colapso, como disse Timothée Chalamet, seja esse colapso social, ou seja ele pelo ecocídio que estamos vivendo, mas a gente tem que manter a esperança, né? A gente tem que continuar vivendo dia após dia como se tudo estivesse muito bem. Mas também a gente tem que pressionar nossos governantes e pressionar os políticos para que eles tenham pautas ambientais. Agora, uma cena de acalentar o coração que aconteceu nesse mesmo festival foi a salva de palmas a Brendan Fraser. Ele foi aplaudido por 6 minutos pelo seu papel em The Whale. Ele não aguentou e chorou. Vale lembrar que ele sumiu nos holofotes por causa do abuso de um dos gigantes de Hollywood, Philip Burke. O Brendan falou abertamente sobre isso em 2018, numa entrevista à GQ, em que ele também comenta que a sua carreira degringolou depois do assédio sexual em 2003. Ele conta que ele sofreu depressão depois do incidente. E que superação, né? Porque olha ele ali, chorando. Mas outro momento emocionante e válido de lágrimas foi o show do Foo Fighters em tributo ao Taylor Hawkins, o baterista falecido. O filho do Taylor, Shane, que tem 16 anos. 16 anos. Com 16 anos, eu não sei o que eu tava fazendo da minha vida, não sei se tava fazendo a sua, mas eu garanto que assim, a gente não é filho de baterista famoso, mas enfim, 16 anos. O que a gente fala pra se confortar, né? Que a gente se conta, né? Enfim, o Shane tocou o solo final do Taylor em My Hero. Ladies and gentlemen,
would you please welcome Mr. Shane Hawkins on the drums. E o melhor é o Dave Grohl olhando pra ele tal qual um tiozão, vendo se tá tudo bem. Shane starts this song. De arrepiar. Com esse coração quentinho, mas não tão quente quanto o nosso planeta, vejo vocês numa próxima curadoria meio maravilhosa. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Beijo, Nath.